A umidade do ar nada mais é do que a quantidade de água ou vapor de água presente na atmosfera terrestre. Quando esta umidade ou quando essa quantidade chega ao seu limite, quer dizer então que ela vai atingir o ponto de saturação, que é onde podem ocorrer as chuvas. A umidade do ar, ela é medida ou ela tem a sua mensuração através de diversos equipamentos. Podemos citar dois equipamentos principais. O primeiro é o psicômetro. O que acontece com o psicômetro? O psicômetro é um par de termômetros. Então, um desses termômetros ele vai medir a temperatura do ar. Ou então ele vai fazer essa mensuração da temperatura do ar. O segundo termômetro, então, ele vai ter o seu bulbo úmido, isto é, o bulbo, aquela parte mais gordinha do termômetro, ele vai ser revestido por um pano que vai ser umedecido. Então vai ser mensurada a sua temperatura. Logo, o pano ou o bulbo úmido, o termômetro com o bulbo úmido, ele vai ter uma temperatura menor do que aquele sem o bulbo úmido. Então vai ser feita essa diferença de temperaturas. E quanto maior for a diferença entre as temperaturas, menor será a umidade do ar. Então vai ser feita esta diferença entre temperaturas, porque o bulbo úmido é uma temperatura menor do que a temperatura normal do ar. Vai ser feita essa mensuração então, e quanto maior a diferença, menor a umidade relativa do ar. O segundo equipamento utilizado também para a mensuração da umidade relativa do ar é o higógrafo. O higógrafo ele faz uso de um fio de cabelo. Então esse fio de cabelo ele é exposto ao ar ou à umidade relativa do ar. E então esse fio de cabelo, dependendo da umidade, se essa umidade subir, o cabelo vai ficar com um comprimento maior. Já se a umidade do ar está mais baixa ou está um tempo mais seco, esse fio ele fará o contrário, ele vai se retrair. Então, esse fio, depois de ser exposto à umidade relativa do ar, ele vai ser levado a um laboratório onde vão ser feita a sua mensuração de quantos milímetros, ou ele teve um aumento de alguns milímetros, ou ele teve uma diminuição de alguns milímetros, e vai ser feita uma relação então entre esta expansão ou esta diminuição do cabelo, do fio de cabelo, vai ser transformado em quantidade de umidade ou porcentagem de umidade relativa do ar que aumentou ou que foi diminuída. Como a névoa e o nevoeiro se formam? Então, basicamente, eles são dois fenômenos que ocorrem principalmente nas estações do outono e no inverno. Ele pode ocorrer em outras estações, mas principalmente ocorre nessas duas. E basicamente a diferença entre os dois seria a diferença de densidade. Onde a névoa ela é mais rala, chega a ser mais transparente, não afeta tanto na visibilidade, enquanto o nevoeiro ele é mais denso e pode acabar completamente com a visibilidade. As suas formações são devidas a dois tipos, que seria a baixa temperatura e a uma umidade elevada. A névoa, por exemplo, o nevoeiro, ele ocorre normalmente no período da manhã, onde o sol ele aquece a superfície por causa da radiação solar, e durante a noite essa superfície quente, esse ar quente, ele se eleva, ele se perde pela atmosfera, e com isso essa temperatura acaba baixando drasticamente, e com isso o vapor contínuo nele ele se condensa e fica na superfície, né? E ela se desfaz logo em seguida na manhã seguinte pelo aquecimento do ar. Outro tipo de nevoeiro é aquele que se forma na superfície de lagos e rios, onde o ar frio ele passa pela água quente e ele fica cheio de umidade, formando aquela fumacinha que a gente vê nos lagos, assim, normalmente também no período da manhã. E basicamente tem a diferença de nevoeiros, são chamados como neblina, como cerração em outras regiões do Brasil. A névoa seca, ela ocorre também com a condensação do ar, porém ela ocorre devido à poluição. Ela normalmente em dias mais secos, dias quentes, ela ocorre nas grandes cidades formando
aquela camada mais escura no céu. E ela só se diferencia da névoa úmida pela diferença da umidade relativa, onde a névoa seca ela se forma com uma umidade relativa abaixo dos 80%. Sobre evapotranspiração, separando o termo, a gente tem evaporação, então como processo físico de transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, e a transpiração, então, como a perda de água na forma de vapor nas plantas, principalmente pelas folhas. E a evaporação, então, é o processo de perda de água na forma de evaporação da água do solo e de transpiração das plantas. A evapotranspiração de uma cultura, ou a quantidade de água utilizada pelaquela cultura em qualquer fase do seu desenvolvimento, ela pode ser medida através da multiplicação de uma constante da cultura, que varia de cada cultura, de cada variedade, e é uma relação do índice está em função do índice de área foliar da cultura. Esse índice de área foliar ela é uma relação entre a área de um lado da folha sobre a área, o espaço ocupado pela planta, né? E ver então esse Kc, que é a constante da cultura, vezes a evapotranspiração potencial, que é a quantidade de água que uma planta utiliza em pleno desenvolvimento, em desenvolvimento ativo, sem nenhum problema com relação à água, sem nenhuma deficiência hídrica. E essa evapotranspiração, então, com relação ao manejo, ela está ligada com o espaçamento entre linhas e a densidade de plantio. Então, com a densidade alta, com entre linhas menores, a disputa pela água do solo entre as plantas ela aumenta. Isso causa um aprofundamento das raízes por essa busca da água, e uma densidade menor, um espaçamento maior, uma densidade menor, um espaçamento maior entre linhas, ela causa então um enraizamento superficial e uma circulação maior de vento entre as plantas, né, entre as linhas das plantas, o que aumenta a evapotranspiração, né? Ela pode influenciar também na quantidade de água disponível, de água em solos argilosos. Então o armazenamento, a retenção de água ela é maior, e o que pode ocasionar então em solos argilosos a taxa de evapotranspiração ela se mantém estável por um maior período. Já em solos arenosos, como a retenção de água é menor, ela causa então um aprofundamento das raízes, né, por essa busca da água, e então essa variação grande na evapotranspiração. DPM nada mais é do que é um tempo que a água permanece em cima da planta. Então a DPM ela pode ser classificada em 3 tipos. A DPM de curta duração, que são DPMs menores do que 6 horas. A DPM de média duração, que é uma DPM maior ou igual a 6 horas e menor que 10 horas. E a DPM de longa duração, que são DPMs maiores que 10 horas. Então, existe um método para se estimar e determinar a DPM. Então a DPM ela pode ser determinada em condições naturais, isto é, por um molhamento por irrigação e com o registro de um termo higrógrafo, pois há relação direta com o número de horas de umidade relativa igual ou maior do que 95% no abrigo meteorológico. Então a DPM ela é muito importante, principalmente a doenças fitopatológicas nas plantas.
pois elas têm uma relação muito direta, e as plantas, na verdade, elas dependem de uma DPM de maior do que 10 horas para se terem um bom desenvolvimento em todo o crescimento da planta. O colega estava explicando o que é a DPM. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que está ligado isso na nossa agricultura. Uma das principais causas que está ligado são as doenças nas plantas, por fungos e bactérias. Como o acúmulo de água então na superfície aérea das plantas, isso vai favorecer o desenvolvimento dessas doenças. Por causa que ela tem uma afinidade maior com a água, por causa de possuírem flagelo, isso faz com que ajude na locomoção. Então vai fazer com que há um aumento no desenvolvimento dessas doenças. Então um alto índice de DPM não é bom, então, porque quanto mais água vai favorecer um maior desenvolvimento de doenças.